Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Amém? Podeis tomar assento. O medo da crítica. Primeira coisa que nós devemos entender é que nenhuma batalha é vencida com facilidade. Todos nós temos lutas, todos nós passamos por opressões, mas algo que eu aprendi na minha vida é que o aplauso e as vaias, elas devem ter o mesmo peso. Muitas pessoas adoram ser aplaudidas, mas detestam ser vaiadas ou ser criticadas. Hoje muitas pessoas param. Interessante que o pastor Marcos, ele disse que aquele sonho que você tem, aquele projeto, ele está paralisado por causa do medo. Quantas pessoas pararam seus projetos, pararam seus sonhos, exatamente porque não suportaram as críticas, ou não souberam lidar com as críticas. Se nós entendemos que o aplauso e as críticas devem ter o mesmo peso, nós não vamos nos importar com as críticas, não seremos motivados pelos aplausos, mas também não vamos paralisar por causa das críticas. Quando aprendemos a lidar com a nossa alma, a grande importância não é aprender a lidar com as outras pessoas. Porque no mundo as pessoas sempre vão te criticar, ou as pessoas vão te aplaudir. Mas o grande problema é saber lidar com os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos é que nos dizem pare, ou eles dizem avance. Nós podemos usar as outras pessoas como desculpa. Eu parei porque me criticaram. Eu conquistei porque me aplaudiram. E nada melhor do que buscar um homem chamado Salomão, que ele soube viver o aplauso e soube viver as críticas. E no final do seu reinado, ele faz uma reflexão de tudo que ele tinha vivido, e ele escreve algo muito interessante. Ele diz: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Viver a vida, e algumas pessoas dizem, e é muito interessante quando as pessoas falam, eu venci sozinho. É uma grande mentira. Ninguém vence sozinho. Ninguém que conquista sozinho. Ele disse que ele olhou e viu que havia pessoas que tinham lágrimas e foram oprimidas. Mas essas pessoas sofreram isso porque não tinham consolador. Não tinha alguém que estivesse ao seu lado, que o apoiasse, que estivesse junto com ele nos momentos mais difíceis. E ele diz o seguinte também: e a força estava da banda dos seus opressores. Ele diz, olha, a força maior
estava nas mãos daqueles que oprimiam. Se nós formos analisar a vida hoje, e você vai fazer uma pergunta para você mesmo: será que tem mais gente que te anima ou muito mais pessoas que te desanimam? A força está com aqueles que te animam ou com aqueles que tentam te desanimar? Qual é o maior número de pessoas? Os que vêm para te animar ou aqueles que vêm para te desanimar? E ele, fazendo uma análise, ele diz: a força estava com aqueles que oprimiam. A força estava com aqueles que eram contrários. E por isso que eles tinham lágrimas e eles choravam pelas críticas que eles recebiam. Nós vamos ter que aprender a viver com toda a crítica, com tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida, porque não é o que falam de nós, mas aquilo que nós guardamos em nosso coração, em nossa alma, aquilo que nós permitimos entrar. Eu aprendi que a ofensa não está naquilo que as pessoas falam, mas naquilo que você recebe. As pessoas podem falar de você o que quiser. Se você não receber, nada vai entrar no teu coração, nada vai diminuir a tua força e a tua vontade de conquistar. Quantos sabem que a maior força que nós temos de água não são os rios, são os mares? E por que o mar se torna tão grande, muito maior do que os rios? Nós sabemos que o nível que o rio está, ele é diferente do mar. Todos os rios correm e lançam as suas águas no mar. O mar recebe todas as águas de todos os rios. Por isso ele é tão grande, por isso ele é extremamente poderoso. Mas o mar, ele nos traz uma sabedoria. Aquilo que é lançado no mar, todas as coisas que estão no rio. E nós sabemos que as grandes cidades lançam tudo que é dejeto nos rios. E o rio vai levando com as suas águas e deposita para o mar. Mas o mar, ao receber todo aquele lixo, ele não retém o lixo. Ele devolve tudo. Ele lança para as praias de novo. Mas ele recebe toda a água, porque ele está no nível abaixo do rio. Se nós pararmos para analisar, por que as críticas, elas nos ofendem tanto? Porque nós sempre achamos que aqueles que trazem uma crítica ao que nós estamos fazendo, eles não deveriam fazer aquilo, porque eles são menores do que nós. E eu sempre me coloco acima daquela pessoa que me critica. E eu vou me ofender, porque as pessoas que me criticam, para mim mesmo eu digo: quem é ele para me criticar? O que ele tem para me criticar? E vou buscar nele vários defeitos para justificar o meu defeito. Ao invés de eu receber aquela crítica e me corrigir, eu, pela minha vaidade, pelo meu eu não recebo aquela crítica que poderia me corrigir, poderia me ajudar, e eu volto a atacá-lo. O mar, ele recebe tudo que é lançado contra ele. Aí ele separa o que serve e o que não serve, ele joga fora de novo. Se nós aprendermos a lidar isso, nós não teremos medo da crítica. Sabe por que as pessoas se criticam? Quem sabe por que as pessoas criticam? Porque elas têm boca, porque elas têm olhos, e porque elas fazem uma análise. E provavelmente ela faz uma análise daquilo que ela acha que deveria ser, e não
aquilo que seria bom para você. Então quando Salomão ele para, ele diz: olha, eu vi muita gente chorando, eu vi muitas lágrimas, eu vi muita gente oprimida, mas isso aconteceu porque eles não têm um consolador. Eles não têm alguém que esteja lado a lado. Eles não têm alguém que esteja braço a braço, caminhando junto, e que vai suportar as suas falhas. Porque o Consolador, ele sabe das nossas falhas. Um Consolador, ele é um advogado. Quando a Bíblia diz assim, Jesus disse: órfão eu não vos deixarei, mas eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele está dizendo: olha, eu vou deixar alguém que sabe que você não é perfeito. Eu vou deixar alguém que sabe que você não sabe nem orar, nem pedir, mas ele será o seu advogado. Ele vai caminhar junto com você. Ele te suporta, ele te carrega, ele sabe das suas falhas. Então quando Salomão diz que essas pessoas tiveram lágrimas, foram oprimidas, mas ele traz a resposta e diz: porque não tem consolador. E ele mesmo, ele vai dar uma palavra no versículo 9 do capítulo 4, dizendo assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Diga: para vencer as críticas, é necessário ter um consolador. Ninguém pode vencer um casal que cada um sabe dos seus defeitos, mas sabe que um não pode viver sem o outro. A vizinhança inteira pode criticar aquela família, mas eles sabem que eles unidos, eles são vencedores. Então eles não vão parar por nenhuma crítica, por nenhum pensamento contrário. Não vão parar porque o vizinho está falando, ou porque alguém está criticando eles. Nós devemos saber que a vida, ela é feita de perdas e de ganho. É impossível ganhar sem saber perder. Andar sem saber cair. Hoje nós temos várias crianças que estão começando a aprender a andar na igreja. Mas se você estava aqui alguns meses atrás, ela ainda estava no colo da mãe. Aí ela vai dar os primeiros passos, ela caía, e agora já corre para lá, corre para cá. A mãe já tem que correr atrás, né? Não é assim? Ninguém anda sem aprender a cair, acertar sem errar, viver sem saber viver. Se aprender a perder, cair e errar, ninguém vai te segurar, porque isso faz parte da nossa vida. Errar faz parte de ser homem. Errar faz parte de buscar o acerto. Então nós devemos entender que as críticas, elas fazem parte da vida, mas elas não vão trazer a realidade daquilo que você vive, daquilo que você é. Enquanto você não permitir que as coisas, os pensamentos malignos, as palavras más, entrem dentro do seu coração, você não será guiado pelas críticas. Você vai entender que cair faz parte de aprender a andar, que errar faz parte de aprender a acertar, e que nós devemos tentar. A palavra de Deus diz que o homem, ele pode cair 6 vezes, mas na 7ª, Deus o levanta. E todas as vezes que ele cair, Deus vai estender as mãos para que ele levante. Deus não usa de críticas para nós. Deus não nos critica, mas Deus nos aponta
o caminho que devemos andar. E se recebemos a palavra de Deus, não como crítica, mas como ensinamento, nós vamos nos posicionar de pé e caminhar direito. Nós vamos aprender que o erro não é bom. E não vai precisar ninguém ficar nos criticando toda hora. Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos dar crédito à palavra de Deus. E dando crédito à palavra de Deus, nós vamos deixar de errar. Salomão, ele diz que, mas eles não tinham consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E é melhor que uns e outros, e aqueles que ainda não que não viu, mas a obra que fizeram debaixo do sol. É melhor aqueles que ainda não aqueles que ainda não têm todo o conhecimento. A melhor coisa que nós podemos nos posicionar contra uma crítica é dizer que eu não sei tudo. Ah, mas você está fazendo tudo errado, não é desta maneira. E você se posicionar dizendo, eu não sei tudo. Eu estou aprendendo. Quantos aqui estão aprendendo ainda? Diga, eu não terei medo de críticas. Porque eu estou aprendendo. E quando eu erro, eu aprendo com os meus erros. Quando eu ainda não sei caminhar, eu vou aprender, cair, mas vou me levantar. Agora, a pior decisão é aquela de cair e continuar no erro, de continuar parado. Então o medo, ele nos paralisa. E tudo aquilo que você tem medo, vem contra você. Quando nós lemos a vida de Jó, há um capítulo, um versículo na história de Jó, que marcou muito a minha vida. Capítulo 3 do livro de Jó, versículo 25, ele diz assim, tudo o que eu tinha medo, me aconteceu. Quando nós temos medo, nós atraímos as coisas ruins. Mas quando nós temos fé, e nós declaramos o que Deus quer que nós venhamos declarar. Deus não disse para nós termos medo. Deus não disse para que nós tivéssemos medo de continuar. Mas Ele nos ensinou, eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quantos creem nessa palavra? Diga, eu ainda não sou. Eu estou aprendendo. Mas eu tudo posso em Deus que me fortalece. Será que Jesus, Ele recebeu críticas? Será que Jesus, Ele, sendo Filho de Deus, 700 anos antes dele chegar, Isaías profetizava sobre a sua vinda, e descrevia onde ele ia nascer, descreveu como ele nasceria, e as pessoas, mesmo conhecedoras das profecias, quando Jesus nasceu, será que eles receberam Jesus como ele deveria ser recebido? Será que logo Jesus foi abraçado como Messias? Será que ele foi reconhecido como um profeta? Mateus capítulo 13 diz assim, versículo 55. Vamos do 53 em diante. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso?
Eles não reconheciam em Jesus sabedoria. Eles faziam uma crítica sobre Jesus. Eles diziam: esse daí não é o filho do carpinteiro? A família dele não vive entre nós? A maior dificuldade das pessoas aceitarem é você ser superior a eles. E nós somos superiores em algumas coisas, em outras não. Mas há determinados assuntos que eu sou ignorante. Mas há determinados assuntos que eu sou um sábio. E assim é todo ser humano. Há assuntos que eu ignoro completamente, eu não sei nada. Mas alguns assuntos eu sou um conhecedor. E aí nós vamos entendendo que o ser humano, ele se completa. Ninguém é mais sábio do que o outro. E quando eu encontro uma pessoa que ele não sabe nada na área que eu sei, eu tenho uma tendência a criticá-lo. Mas nunca aceitar as críticas da área que ele conhece e eu não conheço nada. Se nós tivéssemos a humildade do mar, de receber tudo, e fazer uma seleção. Tem coisas que não servem. O que não serve, a gente descarta. Mas ter a humildade de ser menor. Sabe por que eu não aceito críticas? Porque eu sempre acho que eu sou maior do que o outro. E se eu sou maior do que ele, quem é ele para me criticar? E nós sabemos que tem críticas que são inveja, mas tem críticas que nos ajudariam a crescer, que nos ajudariam a mudar a nossa situação e o nosso conhecimento. Salomão, no versículo 4, ele diz assim, do capítulo 4: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia, com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Diga: aflição do meu espírito. É porque eu não recebi o Espírito de Deus como Consolador. E aqueles que choram, e aqueles que estão amargurados, tristes, é porque não receberam o Espírito Santo de Deus como Consolador. Ele nos ensina, ele nos capacita. Aquilo que você não sabe, ele te capacita. Aquilo que você não entende, ele te ensina. Quando o povo saiu lá do Egito, eles só sabiam trabalhar com tijolos e com barro. Eles eram escravos. E a palavra diz que veio sobre um homem o Espírito de Deus. E ele começou a trabalhar com ouro e com prata. E ele fez todo o artifício que precisava para construir o templo. Porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Quantos querem ser produtivos? Quantos querem que os seus sonhos se tornem realidade? Diga: não aconteceu ainda. Porque o Espírito Santo não tem o devido lugar na minha vida. Quando o Espírito Santo tiver o devido lugar, nenhuma crítica, nada que se levantar contra você vai te paralisar. Jesus, ele passa por isso. E começam a perguntar: escuta, esse daí não é o filho do carpinteiro? De onde veio essa sabedoria que ele está nos falando? Mesmo ouvindo Jesus falar com toda a sabedoria, eles não acreditavam que um filho de um carpinteiro pudesse ter tamanha sabedoria. Mas o que Jesus fala quando começa o seu ministério? O Espírito de Deus está sobre mim.
Diga: o Espírito de Deus está sobre mim. Você quer vencer as críticas? Você quer conquistar os teus sonhos? O Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele te ensina o que você não sabe. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, porque Jesus não tinha capacidade? A Bíblia diz que por causa da incredulidade deles. Sabe por que você não pode ajudar as pessoas com a sua capacidade? Porque eles não acreditam em você. Eu poderia ajudar muitas pessoas nessa igreja. Sabe por que muitas pessoas não são ajudadas? Pela sabedoria que Deus me deu? Porque não confiam em mim. O problema não é meu, o problema é seu. Eu tenho o Espírito de Deus. Diga: eu tenho o Espírito de Deus. E eu posso ajudar muitas pessoas. Mas a sua incredulidade fará de você uma pessoa que chegou perto de um sábio e não ouviu as palavras do sábio. Então, se a pessoa não deu crédito a você, se ela não te viu como um sábio, a culpa não é sua, a culpa é dela. Jesus poderia ter ficado doente com isso aqui. Jesus, ele poderia amaldiçoar aquela cidade. Mas ele disse: olha, nenhum profeta, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. O lugar que nós somos mais perseguidos é dentro da nossa própria família. Não é assim com vocês? Seus irmãos nunca vão reconhecer que você é sábio em determinadas coisas. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, essas coisas não nos param. E ele diz: olha, não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Os próprios discípulos de Jesus não sabiam quem era Jesus. E Jesus faz uma pergunta a eles, sentado na praia, conversando. Jesus faz ali uma pergunta a eles. Mateus capítulo 16. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês sabem por que hoje tem tantas pessoas imitando artistas? Porque elas não sabem quem elas são. E elas querem que o mundo olhe para elas e diga: fulana parece a Madonna. E quando alguém fala isso, fulana parece a Madonna, ela vai se vestir igual a Madonna, vai ter os trejeitos da Madonna, porque ela não sabe quem ela é. E há tantos meninos hoje, Justin Bieber, né? É isso? Que falam assim? Esses dias um jovem disse que ele vai sair lá numa terra tão longínqua, porque vai ter um show aqui o ano que vem desse menino. E eu quero ser igual a ele. Então o ser humano, para ele não ser criticado, ele quer se parecer com alguém que na sua concepção já se estabilizou. Mas será que Deus precisa de dois Abraão? Eu gosto muito de Davi. Aí eu vou ter os trejeitos de Davi. Será que Deus está precisando de outro Davi? Não. Nós somos pessoas únicas. Deus fez você. E aquilo que você tem que fazer, eu não posso fazer.
naquilo que Deus vai te capacitar, eu não tenho a capacidade de fazer. Você é um ser escolhido por Deus. E por mais que eu olhe para você e venha te criticar, porque eu não conheço o projeto de Deus na sua vida. E se você se deixar levar pelas minhas críticas, você vai paralisar o projeto de Deus na sua vida. Se você quiser ser igual um artista, e não é difícil se parecer, mas você nunca vai ser aquele artista, porque o projeto de Deus para você é um projeto de Deus único para você. E Jesus então pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E uns disseram: olha, eles dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus disse: olha, mas você anda comigo, quem você disse que eu sou? Você é o meu companheiro de guerra, de lutas, de evangelização. Quem você disse que eu sou? E um dos discípulos, chamado Simão Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Você sabe quem você é no mundo espiritual? Ou os outros precisam falar para você? Você sabe que você, ao nascer, você venceu milhares de espermatozoides, e que você foi o vencedor? Que Deus permitiu que você nascesse? Que você é especial para Deus? Ou você está esperando que alguém diga quem é você? Ou você vai ouvir a voz do Espírito? Nós cantamos aqui: você é especial, você é importante para Deus. Quantos creem nessa palavra? Diga: nenhuma crítica pode me paralisar, nenhuma palavra contrária. Eu sei que eu sou especial para Deus. Deus tem um projeto na minha vida. Os sonhos que Ele plantou em meu coração, só eu posso cumprir. Você tem um consolador? Se coloque em pé. Salomão, ele disse que aquelas pessoas choravam. Aquelas pessoas eram oprimidas, porque não tinha consolador. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, peça para que o Espírito de Deus seja teu parceiro nesse sonho. Você precisa de um consolador. Você precisa do Espírito Santo que te enche de sabedoria e de capacidade. Você precisa do Espírito Santo que Ele pega as suas orações, as suas lágrimas, e leva ao trono da graça. Não esteja só. As críticas se fazem mal, porque você não tem um consolador. Todas as vezes que o inimigo usa alguém para vir contra mim numa crítica destrutiva, o Espírito Santo que está dentro de mim, ele diz: não é verdade. Você é precioso. Você é muito importante para o reino do Pai. Você foi escolhido, separado no ventre da sua mãe. Eu te escolhi, eu te separei. As críticas, elas não podem me derrubar. Muito tempo eu chorei na minha vida. Muito tempo eu senti opressões na minha vida. Até saber que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele caminha comigo. E todos os dias,
ao acordar, eu falo: bom dia, Espírito Santo. Nós temos uma tarefa para esse dia. Me ajuda, me ampara, me ensine, me capacite. E todas as vezes que o inimigo levanta sua voz contra mim, ele me abraça. E ele diz: não é verdade. Você é especial. Eu te escolhi. Eu te separei. Eu te chamei. Fala com o Espírito Santo nesta noite. Se você ainda sofre os ataques das críticas, se as críticas têm te paralisado, se as críticas sobre quem é você, como você é, têm te paralisado, é porque você não tem ouvido a voz do Consolador. Pare, permita que o Espírito Santo fale com você. Eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei, você é precioso para mim. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei. E eu vou te preparar. Permita Ele trabalhar, permita Ele limpar a tua mente, permita Ele tirar tudo aquilo que não serve. Seja como o mar. Considere os outros maiores que você. Considere os outros maiores que você. Mas o Espírito Santo é maior do que todos. Ele é o teu consolador. Senhor meu Pai, nesta noite, Senhor, eu repreendo todo espírito de crítica maligna, aquela que tem paralisado, aquela que tem amedrontado, aquela que tem levado as pessoas a se fecharem dentro de si mesmo, e não abrem para que o Espírito Santo trabalhe. Senhor, mas nessa noite o teu Espírito Santo, Ele tem liberdade de atuar nesse lugar, mudando conceitos, mudando sabedoria. Senhor, trabalha nessa noite, trabalha os corações aqui. Toda crítica que paralisou, caia por terra agora. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus nessa noite. Receba o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Amém?